Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao terceiro evento da Comissão de Acolhimento e Apoio do IB. Hoje nós vamos ter a apresentação da Karina Fukumitsu, né? Uma grande honra. Ela que é doutora pela USP, especialista em suicidologia. Ela tem uma vasta pesquisa nessa área, tem livros muito interessantes publicados, por exemplo, Sobreviventes lutados por suicídio, Vida, Morte e Luto, A Vida Não é do Jeito que a Gente Quer, Acolher e Se Afastar, Relações nutritivas ou tóxicas. Então, autora do podcast, né? Se tem vida, tem jeito. Então, ela vai trazer para a gente uma série de reflexões muito interessantes. Então, bem-vindos à apresentação. O que ela vai tratar aqui com a gente, né? Uma sintonia de conversa, insegurança, medo e ansiedade. O árduo caminho do esperançar. Karina, muito bem-vinda. Mair, muito obrigada, primeiro pelo convite, é uma satisfação estar com vocês, né? Você me fez um convite de um jeito tão gostoso, que foi praticamente irrecusável estar com vocês nesse momento, inclusive quando a gente alinhou a possibilidade de falarmos sobre esses sentimentos. Quem de nós não tem insegurança? Não me deixem sozinha, né? Imagino que durante essa pandemia, principalmente que a gente pode entender como um momento de crise, a gente sentiu muita insegurança, porque a gente foi lançado obrigatoriamente por um desconhecimento, sentimos medo e sentimos muita ansiedade, né? E aí eu coloquei aqui no título também, como um subtítulo, o árduo, né? Caminhar do esperançar. Porque, apesar da gente sentir todas essas coisas que eu falei para vocês, né, insegurança, medo e ansiedade, o que a gente precisa sempre é perseverar, né, na esperança. E eu acho que esse é realmente um dos trabalhos que eu tenho feito e realizado na prevenção do suicídio e dos processos autodestrutivos. Como o Mair falou, eu trabalho há muito tempo com a questão da prevenção. Inicialmente, quando eu falo inicialmente, desde os meus 10 anos de idade, com a compreensão ou a tentativa de compreensão dos processos suicidogênicos, principalmente para tentar entender algumas tentativas de suicídio e suicídios consumados, e mortes por suicídios, que a gente sabe que é uma morte muito violenta, uma morte trágica, uma morte repentina, e que normalmente eu aproximo e realizo uma aproximação nomeando os suicídios como tsunamis existenciais. E acredito que essa bagagem que eu fui adquirindo foi desde os meus 10 anos, em virtude de ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio. E para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que também, muitas vezes, quando eu a levava juntamente com a minha irmã, 2 anos mais velha, para os pronto-socorros, normalmente a gente consegue ajudar da única forma que a gente consegue, obviamente. Então, assim, a gente ia sempre para o mesmo pronto-socorro, que era mais próximo da nossa casa, e nós ouvíamos, né, comentários dos profissionais da saúde falando: Dona Ioko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. E isso, para mim, foi sendo um verdadeiro estupro, né? Porque foi muito abusivo ouvir tipos de comentários tais como o que eu acabei de falar para vocês, né? E compartilhar com vocês, porque isso formou uma ferida muito grande. E eu não sabia que isso tinha nome: desrespeito. E desrespeito e falta de acolhimento ao sofrimento existencial, que é assim que eu compreendo os processos autodestrutivos. Então, como eu trago para vocês, e para mim é muito bacana quando o Mair me convidou, porque ele fala que ele faz parte da comissão de acolhimento. E eu acredito que o acolhimento é uma das melhores ações que a gente faz, inclusive para cuidar do sofrimento existencial.
eu utilizo a perspectiva do Schneidman, que fala que suicide as a psychic, ou seja, suicídio que eu traduzi como um sofrimento existencial intenso. Não falo um sofrimento psíquico, porque eu tenho uma crença, até em virtude da minha da abordagem que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, que é uma abordagem que considera os valores humanistas, os valores e as crenças e toda a influência existencialista, e existe uma das teorias que eu mais gosto na Gestalt terapia que a gente utiliza, que é a relação dialógica. Essa relação dialógica fala que é no entre, na relação humana, que a gente pode também se nutrir. É assim que a gente também vai fazendo o acolhimento. Então, exatamente por isso que eu contei para vocês, né, que desde os meus 10 anos eu percorro um solo que foi fragmentado pela desesperança e por uma baita insegurança. Posso confessar para vocês que insegurança, medo e ansiedade era tudo que eu vivia, né, durante esse tempo da minha infância e da minha adolescência. E eu prometi, então, para mim, né, como vontade de mudar o cenário, eu não tinha clareza do que eu me tornaria, mas eu falei para mim, quando eu tinha os 10 anos, eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa mudar, né, esse jeito das pessoas falarem com os outros, principalmente, que eu via minha mãe em grande sofrimento, e esses tipos de comentário não ajudavam em nada. Bom, trilhei o caminho da psicologia. E aí, então, eu também, na psicologia, eu quis trilhar uma jornada da qual eu pudesse ser professora universitária, que era também a minha grande preocupação. Como psicóloga, a gente tem a recomendação dos nossos professores que a gente precisa fazer terapia, né, inclusive para se ajudar, para ajudar o outro, né, para a gente se rever. Então, tem que ter uma caminhada do autoconhecimento. Foi aí, então, que eu decidi que, nas minhas sessões pessoais de psicoterapia, que eu queria me tornar uma professora universitária para ajudar as pessoas a lidarem, principalmente com essas pessoas em intenso sofrimento. Foi aí, então, que eu faço toda a minha trajetória, né, iniciando a graduação em psicologia, queria chegar numa universidade para realmente dar aula em universidade para habilitar e capacitar os profissionais da saúde, principalmente os psicólogos, a lidarem com todo esse percurso de como é que eu posso fazer um acolhimento de quem fala que quer se matar. Enfim, como eu sempre quis a docência, né, utilizar essa ideia que eu tinha a serviço, né, desse acolhimento, então eu precisei fazer mestrado, doutorado e o pós-doc. E tudo na trilha da suicidologia, que é uma área que estuda principalmente o campo da prevenção e do luto por suicídio. Então, quando eu entro no doutorado, entro com o objetivo de não somente trabalhar com a prevenção, que visa, né, a gente diminuir os números por suicídio, mas eu queria trabalhar com familiares que não tiveram o mesmo privilégio que o meu, que apesar de eu viver várias tentativas de suicídio da minha mãe, a minha mãe não morreu por suicídio, ela acabou morrendo por coração grande. E aí foi a partir também desse exemplo que eu tive, que minha mãe é a minha grande referência, e foi a minha grande referência, e todas as vezes que eu falo sobre suicídio, é uma forma também de eu mantê-la viva dentro de mim, e eu honrar a experiência que eu tive, todo o ensinamento. Então, eu posso falar que ela realmente é a minha grande mestre na suicidologia, além do Schneidman, além dos autores brasileiros que eu iniciei também os estudos, que foi o Roosevelt Cassorla e o Bertolotti. Esses dois foram os principais também autores quando eu quis me aprofundar, né, na suicidologia. Bom, como eu falei para vocês, eu fui trilhando, né, porque o meu maior medo era receber um cliente aqui no meu consultório, agora eu estou aqui no meu consultório, que falasse que queria se matar, né? Então, assim, obviamente, eu teria toda uma ansiedade e um certo receio de não misturar, né, não me confundir com a minha própria história pessoal, e de olhar para aquele cliente ou para aquela cliente que falasse que queria se matar de uma forma generosa, de uma forma que eu pudesse fazer esse acolhimento.
E foi a partir daí que eu começo a criar e desenvolver estratégias, né, possibilidades de realizar esse acolhimento. Então, se originou, inclusive, num curso que eu ministro. O meu primeiro curso que eu ministrei foi no Instituto Sete Sapiens, que até hoje eu estou lá como professora, né, desse curso de manejo do comportamento suicida. Bom, quando eu resolvo mudar um pouco de foco do meu trabalho, foi quando a minha mãe se comprometeu comigo, que seria a minha parceira na prevenção do suicídio, mas foi numa situação bastante inusitada, porque eu estava grávida daquele que seria o meu primeiro filho, e a minha mãe falou para mim pela última vez, né, que ela queria se matar. E nesse momento eu falei, calma, mãe, você vai ter a hora da sua morte, assim como a morte chega para todos. E eu tive uma pontada que isso representou que eu estava abortando daquele que ia ser meu primeiro filho. E depois da curetagem, minha mãe se aproxima de mim, ela fala, você perdeu muita coisa comigo. E eu falei, perdi, mãe, eu perdi uma infância e uma adolescência ideal, né? E aí então comecei a me dar conta que a vida não é do jeito que a gente quer, mas eu não tinha clareza desse título que se tornou meu último livro. Enfim, ela fala, então, você não vai perder mais, então, a partir de agora, eu vou ser a tua aliada na prevenção. Quando a minha mãe, então, me ajudou, sendo a minha aliada, uma parceira, eu falei, então, tá na hora de eu mudar o foco do meu trabalho, que, como eu falei para vocês, eu quero cuidar e trazer um acolhimento para aqueles que não tiveram realmente esse privilégio que eu tive de ter uma mãe ressurgindo das cinzas, né? Embora minha mãe tivesse desenvolvido no ano seguinte que aconteceu isso, uma miocardiopatia de grau importante, que foi o motivo que a fez morrer, né? Então, ela falava assim, puxa vida, agora que eu não quero me matar, que eu já ressignifiquei todas as o meu sofrimento, no sentido de ser também a tua aliada, cooperar com você nessa luta, né, de você acolher o sofrimento humano, ela falou, agora eu não consigo, porque eu estou adoecida, eu estou com esse coração muito grande. Então, assim, eu fui percebendo que cada vez mais a insegurança, o medo e a ansiedade eram os meus companheiros, grandes companheiros. E quando a gente aprende a acolher a sombra, a gente consegue ver a luz. Então, também eu comecei a entender que eu deveria, né, seria muito bom se eu não fingisse que eu estava insegura, não fingisse que eu estivesse com medo ou ansiosa, mas se eu acolhesse todos esses sentimentos que a gente não tem o costume de acolher, eu poderia me dar muito bem, né? Não é gostosinho, falo para você, e você deve saber o quanto não é gostoso a gente acolher esses sentimentos, mas quando a gente aprende a acolher a nossa sombra, quando a gente aprende a trilhar num caminho fragmentado, né, num solo que é dessa insegurança, a gente fala, é o que temos para hoje, e assim que fui percorrendo todo o meu caminho, toda a minha trajetória, principalmente profissional. O objetivo da nossa conversa, quando eu falei com o Mair, é exatamente a gente deixar aberto para vocês conversarem comigo. Então, fiquem muito à vontade de colocar as perguntas aqui, os comentários, que aí eu vou trilhar o caminho, não de uma segurança absoluta, porque eu poderia muito bem chegar aqui com aquilo que é pronto. Aquilo que é pronto não traz uma abertura para o outro, e não é esse o trabalho que eu faço. Todas as vezes que eu falo em relação, eu trabalho relacionado ou tentando fazer esse acolhimento do sofrimento existencial, eu tento dar abertura para aquele outro que está me ouvindo, para aquele outro que eu estou ouvindo, que eu estou disposta a conhecer e me aproximar. Eu tenho uma frase que eu criei, que eu falo, quem está longe julga, quem está perto compreende. Então, isso talvez seja para estimular que vocês tragam alguns comentários para me dar um norte, porque aquilo que é muito prontinho, aquilo que é muito certinho não existe, né? Então, o que existe é exatamente essa vida que muitas vezes é fragmentada e que nos coloca, né, muitas vezes numa sensação de insegurança, né, de medo e de ansiedade, porque a tendência de um ser humano é tentar controlar as coisas.
e nós não conseguimos controlar nada. Prova disso é essa pandemia. Nós tínhamos, eventualmente, uma perspectiva, né, de que vinha um vírus aí, chegou um vírus e que a gente estava sendo ameaçado na nossa imunidade. A gente também teve uma informação que precisávamos ficar 40 dias. De 40 dias, hoje, a gente tem 7 meses acontecendo. Então, quem de nós não viveu uma incerteza, uma insegurança? Aliás, o prefixo in, né, significa negação. Negação de tudo aquilo que a gente já conhecia. Negação de tudo aquilo que a gente tinha uma sensação de que estava sob controle. Quem de nós, quem de vocês, além de mim, vou perguntar, né, não teve que riscar várias coisas na agenda, e se utiliza a agenda eletrônica, não teve que refazer várias vezes as programações. Pois é isso que nos coloca na insegurança, essa sensação de falta de controle. E muitas vezes eu também acredito que aquele que necessita de um controle externo, aliás, eu tenho uma frase que o pessoal gosta, quando a gente começa a pensar numa pessoa extremamente controladora que a gente não curte, a gente fala assim, todo aquele que é extremamente controlador e que necessita um excesso de controle externo, é porque talvez esteja falando que esteja sendo ou esteja descontrolado internamente. Ou seja, pensa em alguém que você acha que é extremamente controlador, né? E essa necessidade de controle externo talvez esteja sinalizando uma falta de controle interno. Isso quer dizer que muitas vezes quando a gente quer fazer todas as coisas muito perfeitas, muito certinhas, de uma forma que a gente não possa errar, bom, é aí que começa o nosso sofrimento. É aí que começa a nossa falta de credibilidade, que a situação pode se desenrolar da maneira que ela vai acontecer. Então, olha só, quando eu falo que é um árduo caminho do esperançar, a primeira coisa que eu te convido é imaginar que quantas coisas que você quis controlar e que a vida se apresentou de um jeito totalmente diferente. Eu espero que não seja só comigo, mas eu estou entendendo que isso faz parte do campo da humanidade. O humano, ele vai lidar com o seu sofrimento, e a maneira como ele lida diz respeito àquilo que eu chamo de manejo do comportamento autodestrutivo. Na impossibilidade de você lidar com as situações que te provocam dor, que te fazem pensar que não existe solução para esse problema que você está vivendo, muitas vezes a gente coloca contra a gente essa energia. Por isso que também eu acredito muito na característica apresentada pela Organização Mundial da Saúde do comportamento suicida, que fala que a pessoa é ambivalente. Ela apresenta uma certa ambivalência, porque, na verdade, talvez ela não queira se matar. Ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento, ou seja, aquele sofrimento existencial intenso. Isso quer dizer que também é uma das perspectivas do manejo do comportamento suicida, que muitas vezes a gente não vai evitar o suicídio e a morte em si, mas a gente pode ajudar a pessoa a ressignificar a maneira como ela está lidando com o próprio problema, com o próprio sofrimento. Essa ampliação de enfrentamentos é o que eu acho mais necessário. Só que até isso acontecer, existe um caminho. E esse caminho é a trilha do acolhimento. E a trilha do acolhimento envolve, primeiro, o não julgamento, a escuta empática, a possibilidade de você entender que todo sofrimento é legítimo por si só e que a gente não pode se culpar daquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Isso também quer dizer que quando a gente trata a gente com uma certa compaixão, não se culpando pelo que a gente sente ou o que a gente pensa, a gente consegue trilhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais flexível em relação à nossa existência. Muitas vezes também uma outra característica que eu trago, que é apontada pela Organização Mundial da Saúde, é o pensamento enrijecido. Então, para vocês entenderem que no caminho
da prevenção, principalmente do suicídio, o que a gente vai precisar entender que lembra da ambivalência, que a pessoa não quer se matar, mas ela se machuca, ela realmente se faz mal, porque ela gostaria de matar provavelmente aquilo que está provocando sofrimento. E ela acha que a situação ou a relação que ela está, que faz muito mal, que provoca muito sofrimento, não vai ter solução. Então, como é que a gente vai cuidando e vai acolhendo essa pessoa? Encontrando maneiras de ampliar as possibilidades de enfrentamento. Além disso, então, trazendo à luz a questão do pensamento enrijecido, a gente também tem que entender que a gente tem que ter uma certa flexibilidade. E é isso que eu chamo, e eu brinco, que a gente tem que utilizar uma estratégia Waze. Alguém já se perdeu e utiliza o Waze? Eu adoro o Waze, né? Então, assim, eu gosto muito da mudança de rota permanente. E muitas vezes na nossa vida, para a gente continuar a esperançar, por isso que é um árduo caminho, a gente tem que aprender que a gente precisa mudar de rota o tempo inteiro. Quantos de nós, durante esses 7 meses, não tivemos de mudar de rota? A gente tinha uma certa programação, né? A gente tinha realmente, né, algumas coisas muito planejadas, mas vem um vírus que a gente não sabe de onde e que nos ameaça na condição da nossa imunidade. Seríssimo isso, né? E muitas vezes a gente, na nossa ameaça da imunidade, a gente viu mortes que infelizmente, em vez de números, viraram nomes. Pessoas conhecidas, né, morrendo, pessoas que a gente tentou cuidar, mas a gente se sentiu extremamente impotente. Eu posso falar que talvez tenha sido um outro tsunami existencial que todos nós passamos, porque o incontrolável também aparece no suicídio. Tanto é que eu falo, aquele que quer se dedicar a fazer um trabalho de prevenção e de acolhimento aos processos autodestrutivos, vai precisar lidar com 3 grandes áreas. A área da impotência, a área do não saber e a área da absoluta falta de sentido. Aliás, uma das definições que eu apresento para o suicídio é que é o absurdo concreto da falta de sentido. É como se eu falasse para você, essa pessoa passou por um processo de morrência, do qual eu defino também como um definhar existencial. Essa pessoa parou de acreditar na potência dela vital. Ela não nasceu assim, mas inúmeros obstáculos que ela enfrentou fez com que ela acreditasse, primeiro, que ela não é importante na vida dela e na vida do outro, que ela não vai fazer falta. Então, muitas vezes a gente vê um intenso sofrimento e a gente também tem, né, uma reflexão de que o suicídio é o ápice desse processo de morrência. Não sei se eu estou conseguindo ser clara para vocês. Eu gostaria realmente que vocês colocassem os comentários e as perguntas para me dar uma noção. Maír, se você puder também me ajudar, né? Olha só, estudantes de pós-graduação costumam ter muitos problemas de insegurança e ansiedade. Existem causas mais genéricas que poderiam ser apontadas para isso? Casos particulares que sirvam para análise? Olha, estudantes de pós-graduação e principalmente pessoas, mas os estudantes de pós-graduação, eles têm uma exigência de produtividade e tem um prazo, obviamente, para entregar. Tudo que envolve produtividade e que envolve prazo mexe com a nossa temporalidade. Quando eu falo temporalidade, a gente pode considerar 2 tipos de tempo. Tem o tempo kairos, que é o tempo vivencial, e tem o tempo cronos, que é o cronológico. Os estudantes de pós-graduação muitas vezes têm esses 2 acontecendo de uma forma muito intensa. O cronos, que é o, né, do relógio, a gente tem um prazo sempre para entregar para o orientador, sempre para fazer uma revisão, sempre para ler tantos livros ou tantos artigos para fazer uma dissertação e uma tese que seja atualizada. Então, essa exigência é enorme.
né? Vocês sabem, e pelo menos acho que para perceber pelos meus olhos puxados, eu tenho, né, uma cultura nipônica dos dois lados, paterno e materno, e que eu venho de uma sociedade japonesa que prioriza muito a questão da produtividade. E muitas vezes esse ter de ser alguém nos retira de uma certa serenidade existencial. Isso quer dizer que a gente tem que fazer um trabalho muito forte, né, principalmente com essa pergunta, que nós não somos o que nós temos, embora a produtividade valha muito, né, mas a gente sempre tem que lembrar que daqui a gente não vai levar os títulos, isso não quer dizer que eu esteja subestimando. Eu fiz até o meu pós-doutorado para ter um título, né, o suficiente para que eu pudesse hoje assumir a coordenação de uma pós-graduação em suicidologia, que eu tenho muito privilégio de oferecer, então, essa habilitação que desde pequena eu sonho nas grades curriculares, gostaria muito que isso aparecesse nas grades escolares, né? Como é que a gente pode fazer um aperfeiçoamento do desenvolvimento socioemocional? E aí, então, acredito que com essa pergunta, realmente, me faz pensar do quanto que a gente precisa ter, né, esse tipo de acolhimento para essas pessoas que se sentem extremamente demandadas, exauridas por uma certa produtividade que muitas vezes a gente sabe que um ser humano não é só o intelecto cognitivo. O ser humano é aquilo que ele vai vivendo ao longo do seu próprio desenvolvimento. E a vida não para porque a gente entrou no mestrado, entrou num doutorado, entrou numa especialização, não para. Gostaríamos, porque para produzir, né, isso me faz lembrar que quando eu entro, então, no doutorado para estudar luto por suicídio, a minha defesa do doutorado estava marcada para o dia 7 de maio, e minha mãe morreu no dia 12 de fevereiro de 2013. Isso quer dizer que, assim, eu tive de viver na pele. Eu poderia falar, minha defesa já estava marcada, já estava combinada. Eu poderia muito bem falar, gente, eu não dou conta, porque realmente eu fiquei em frangalhos, porque eu vivi, né, necessariamente e visceralmente aquilo que eu estava pesquisando. Aliás, o meu trabalho sempre foi muito visceral. Tudo aquilo que eu colocava em teoria, eu precisei comprovar na praxis, né, na prática, mostrar se aquilo que eu escrevia ou falava tinha uma certa congruência com o que eu realmente acreditava. E eu acredito hoje que a gente é a maneira como a gente vai respondendo a todas as situações. A La Sartre, que ele fala que o que importa não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. A gente é a resposta que a gente oferta para o nosso sofrimento. Então, me lembro que muitas vezes eu titubeei, falando eu não vou ser capaz nem de fazer uma defesa, né, na minha tese, porque eu estava em carne viva, e eu também me questionei muito, depois da morte da minha mãe, se eu continuaria no caminho da suicidologia, porque ela sempre foi a minha referência. Horas, eu começo a perceber que, sim, eu continuo, inclusive, porque é uma forma de eu manter viva, né, a minha mãe, como eu falei para vocês. E aí, então, isso que eu fui aprendendo no luto por suicídio, principalmente. A gente não pode confundir o ato com a pessoa, com a história. E uma das formas que eu mais utilizo no acolhimento, principalmente daquilo que a gente chama de pós-venção, que é toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer, principalmente o acolhimento da pós-venção, ela diz respeito a gente ajudar os enlutados a não confundirem o ato suicida com a pessoa. Isso quer dizer que também eu estou fazendo um grande convite para você. Não chame a pessoa que se matou como suicida, porque isso é extremamente estigmatizante. Isso significa que você está confundindo a ação do suicídio com a história da pessoa. E a pessoa não pode ser confundida, né, nessa situação. Ela é uma história. E hoje em dia eu trabalho muito com os enlutados, garantindo que ela não é só a morte por suicídio, que obviamente te impactou e vai permanecer na tua história também por muito tempo e na tua memória, infelizmente. Mas assim, ela é a vida que pôde ser vivida com você no momento em que essa pessoa se permitiu ficar com você.
E aí, então, eu falo que o suicídio realmente é uma morte impactante, mas é uma das únicas mortes que a gente fala que a gente poderia ter mudado o desfecho da situação, porque traz uma certa culpa, e culpa é uma onipotência frustrada. Quando eu falo onipotência frustrada, a partir da culpa, a gente tem uma potência exagerada e investida que a gente poderia ter feito diferente. Tudo aquilo, principalmente o enlutado, sente muita culpa, porque ele acha que ele poderia ter mudado o desfecho da situação. Mas se eu falo para você que a morte aconteceu por um acidente de carro, você não vai achar que você que tinha que se responsabilizar pela mudança desse desfecho da situação. Como alguém, a Regina está perguntando, como alguém que vive próximo pode pressentir o risco de suicídio? Ouvir falar de casos nos quais nem a família, nem os amigos não suspeitaram que isso poderia ocorrer. Olha, você trouxe um verbo que eu acho, Regina, que eu acho muito importante. A minha consideração de prevenção não significa previsão, portanto, não é pressentimento, né? E nem evitação. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tende a se colocar num jeito muito onipotente que a gente pode evitar um suicídio, que a gente pode pressentir um suicídio. E isso é uma das coisas que mais provocam sofrimento nos enlutados. Quando se fala em prevenção do suicídio, as pessoas falam, mas como eu não preveni? Que a gente fala muito de sinais de alerta, mas os sinais de alerta não são sinais de previsão, entendeu? Quer dizer, a gente não pode, a gente conhece, então eu falo normalmente isso, nem eu que estudo desde os meus 10 anos, eu estou hoje com 49 anos de idade, eu não consigo evitar, se eventualmente os meus filhos, o meu marido, que são as pessoas que eu mais amo na vida, né, se eles se matarem. Isso eu não vou conseguir, mesmo estudando. Por que eu falo isso? Porque existe uma certa culpabilização e uma maneira acusatória também, principalmente do enlutado, falando, né, para si, puxa vida, como é que eu não percebi, como você mesmo escreveu, Regina? Né, muitas vezes a gente não consegue identificar, a gente consegue sim saber e ter informações, por exemplo, sinais de alerta, que a gente sempre traz e é uma das coisas que eu mais divulgo. Mudança abrupta de comportamento, uma necessidade desenfreada da pessoa procurar religiões, se ela nunca acreditou em Deus, por exemplo, se ela começa a arrumar pendências, fechar pendências, se ela começa a ligar para você, né, e falar que você é muito importante, do nada, assim, ela quer, né, deixar claro que você foi importante e a ajudou nesse momento, ou em algum momento da vida dela. Se ele começa a se desfazer de coisas que são materiais e importantes. Então, por exemplo, se eu começo a distribuir um livro, né, se eu começo, nos meus livros, que são as coisas que eu mais gosto, se eu começo a doar algumas coisas, se eu faço seguro de vida. Agora, eu estou falando que tudo depende do grau e do estranhamento, tá? Porque não é porque eu fiz seguro de vida, né, que eu vou querer me matar. Então, a gente não pode generalizar. O que a gente precisa é entender que existem, sim, parâmetros para a gente se aproximar. E aí, então, eu falei dos sinais comportamentais indiretos, mas também a gente tem sinais verbais indiretos, que são os diretos, a gente sabe, a pessoa fala direto, né? Eu quero me matar, eu gostaria de sumir, mas os indiretos são aqueles que normalmente os adolescentes trazem. Em breve vocês não vão ter mais trabalho comigo. Eu não aguento mais, eu queria sumir. Eu queria ter um botãozinho, como se eu tivesse um botãozinho de jogo que pudesse eliminar isso que eu estou sentindo. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. A minha existência aqui, eu não sei para que eu estou aqui. Né? Então, são sinais que a gente pode se aproximar. Então, quando vocês trabalham com acolhimento, vale a pena você falar. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque me chega como um estranhamento que parece que você está mostrando um sofrimento. Não é falando você está triste, né? Você pode falar, me conta um pouquinho se existe um sofrimento. Eu te vejo. Na verdade, quando a pessoa se sente vista e legitimada, e muitas vezes nessa abordagem que a gente tem, a gente tende
a não ter uma escuta. E quando eu falo não ter uma escuta, é que a gente quer tirar a pessoa do limbo rapidamente. E a pessoa não sai do limbo rapidamente. Uma das coisas que eu mais faço enquanto abordagem de acolhimento é abrir esse diálogo e essa possibilidade da gente, né? Eu falo para essa pessoa, eu estou te sentindo, né? Ou você está se isolando, você tem mudado muito, em algumas situações a gente está conversando e você se fecha, eu vejo você com uma carinha deste jeito, e eu não falo uma carinha fechada, uma carinha triste, uma carinha com raiva, eu não coloco adjetivos, ou seja, a gente tem que ser cuidadoso e não adjetivar o sofrimento. E muitas vezes o que eu mais vejo, vocês lembram dos comentários que nós ouvimos, eu e minha irmã e minha mãe, né, que são comentários que são julgamentos, né, são a priori que vinham antes de ser perguntado o que afinal, né, a minha mãe sentia. Então, muitas vezes eu falava para minha mãe, lembra que quando ela estava no telefone, eu falei, mãe, o que você supostamente acha que você eliminaria com a sua morte? Então, essa também é uma outra abordagem. Eu dei escuta para minha mãe, assim como eu dou escuta para os meus clientes, principalmente, do que eles imaginam que a morte vai ajudar, porque lembra da questão da ambivalência. Muitas vezes essa pessoa não quer se matar por inteiro, ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. E é nessa abordagem que eu entro com as pessoas. E eu falo também, olha, a teoria fala que muitas vezes a gente não quer se matar, mas a gente quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Então me conta, se existe sofrimento realmente, como é que a gente pode matar o sofrimento e não a você por inteiro? Então, assim, muitas vezes a pessoa quer sumir, mas ela quer também ser encontrada, principalmente quando ela se dá abertura, né? E autorização, muitas vezes, as pessoas que eu tenho acompanhado, elas se dão segundas chances, terceiras chances, quartas chances, né? E eu acho que, assim, isso é fenomenal, porque as pessoas falam assim, mas eu me canso, porque todas as vezes eu tento e penso na morte de uma forma tão recorrente, familiares falam isso também, e falam, bom, mas a repetição, ela significa para Gestalt pedir novamente. Agora, eu gosto muito de uma assertiva dizem que é do Einstein, que fala que insanidade, ou eu estou trocando também essa palavra, né, que insanidade ou enfermidade ou adoecimento acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. As pessoas tentam se comunicar no sofrimento, tentando suicídio ou se autolesionando, e aí, né, a gente também tenta da mesma forma ajudar as pessoas. Você percebe que o que eu estou trazendo como convite para a abordagem do acolhimento é a gente tentar de formas diferentes. E tentar de uma forma diferente não é julgando, não é falando, você está pensando nessa besteira por quê? Então, Regina, só para completar a minha resposta, que foi quilométrica, mas é para te acolher. A gente não consegue pressentir, mas a gente consegue estar junto, observando essa mudança de comportamento e perguntando para essa pessoa como é que eu posso estar com você no teu sofrimento. Como é que a gente pode buscar estratégias mais inovadoras para que você possa ter um desfecho diferente além daquilo que você está imaginando que seria a morte, o que supostamente a tua morte resolveria. E muitas vezes eu falo para as pessoas que essa também é uma abordagem, me ajuda a te ajudar. Porque se você pular do barco antes de mim, né, eu não vou conseguir pular do barco e tentar te trazer a forceps, né, a força para o meu barquinho, porque eu também corro risco também de afundar. Isso quer dizer que na conduta daquele que quer trabalhar com a prevenção, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser onipotente. E eu costumo brincar muito, né? Eu tenho a mudança, eu gosto da mudança da terminologia do salva-vidas da praia, e eu costumo falar que eu gostei dessa mudança, porque coitadinho do homem que chegava com um corpo morto lá da praia, lá do mar, que tinha morrido afogado, né? Porque ele é considerado como salva-vidas. E na conduta da prevenção do suicídio, principalmente, a gente não pode utilizar esse lugar
como uma forma de poder, sabe? Toda vez que eu entro com uma abordagem onipotente de achar que eu vou salvar uma vida, eu vou cair, realmente eu estou fadada a me frustrar bastante, porque vai ser impotência quando eu lidar com uma morte efetivamente. E isso que acontece no campo também, né, da área da saúde. Muitas vezes a gente acha que precisa combater a morte. A morte você não brinca. Quem já assistiu, né, aquele filme do Sétimo Selo, do Bergman, né, que fala que ele está jogando, né, fazendo um jogo de xadrez com a morte a gente não brinca, porque assim, isso não é uma escolha da gente, isso faz parte do kit existencial, aquele que nasceu morrerá, e não é praga, né? É que a gente não fica olhando para tudo isso, por isso que eu gosto do trabalho da Maria Júlia Kovacs, que foi a minha supervisora tanto do doutorado quanto do pós-doc. Ela trabalha numa abordagem da educação para a morte. E aí a gente precisa entender o que significa morte, algo que é um fenômeno, um evento que vai acontecer para todos nós, talvez a última etapa do desenvolvimento humano, né, para quem não tem crenças religiosas, mas a gente precisa entender que não é a morte que tem que ser combatida. E muitos profissionais da saúde, principalmente, ainda têm essa ilusão de controlar a morte e de evitar a morte e preservar a vida a qualquer custo. Isso não quer dizer que eu esteja ostentando, né, as possibilidades de suicídio, não é isso que eu estou falando. Estou falando para a gente ter uma abordagem muito cuidadosa e respeitosa em relação àquele que tenta o suicídio, porque muitas vezes ainda, infelizmente hoje, eles são considerados como os primeiros, os covardes, os corajosos, né? E aí, então, eu repito, sofrimento não pode ser adjetivado. A gente não pode dar adjetivos. A gente pode entender que sofrimento é sofrimento para todos nós. Todos nós que nascemos, morreremos e que nós sofremos entre, né, o nascimento e a morte. Só que cabe a gente a dar respostas de formas completamente diferentes e a gente tem que se dar, né, o caminho e a árdua jornada, árduo caminho do esperançar, é tentar ter descobertas diferentes em relação a gente. Eu gosto muito do termo, hoje eu fiz uma live que eu falei que eu gosto muito do termo facetas. Um ser humano tem várias facetas. A gente não pode ser só um. A gente tem várias facetas, inclusive aquela que a gente nunca descobriu. Então a gente tem que aprender a ousar, principalmente para driblar e para acolher o nosso próprio sofrimento. Quando você fala, eu sou uma pessoa que tem uma habilidade para responder às situações diferentes, às adversidades, aos problemas, a gente aprende a confiar, fiar com, ou seja, a gente aprende a pedir ajuda, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a não ser onipotente, e a gente aprende também a não ser somente impotente. Olha quanta coisa que eu estou falando de aprendizagem. E aprendizagem significa descobrir novas possibilidades para a Gestalt terapia, principalmente. Isso quer dizer que a gente tem que se tornar flexível em relação à nossa existência. Porque se você não utilizar uma certa flexibilidade, você sofre muito. E quando eu escrevi o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, foi no momento realmente que eu nomeei, que eu estava fazendo meu pós-doutorado, que eu tive a inflamação cerebral. E aí foi aí que realmente eu aprendi que eu estava sendo testada enquanto eu estava pesquisando no pós-doc cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídio, que foi uma continuidade do meu doutorado, que eu pesquisei processo de luto por suicídio. E aí eu fui descobrindo que existem especificidades, né, da morte por suicídio e do luto por suicídio, óbvio que existem, porque existe a culpa, a vergonha. A gente está falando, né, de processos de impotência, processos que nos conduzem diariamente e que a gente é conduzido em frangalhos, processos dos quais a gente vive a insegurança, medo e ansiedade frequentemente. Quem de nós não sofre com tudo isso? E quem de nós não procura, né, uma esperança? E aí eu vou falar para você, a esperança não está fora de você, a esperança está dentro de você.
E a partir do momento em que você, primeiro, age com uma certa compaixão para você, você assumindo o que você sente, mesmo que não seja gostosinho, você fala, por enquanto, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza. Só que eu não vou deixar que isso venha contra mim, ou seja, essa energia não pode ser recaptada, né, redirecionada contra mim. Eu vou colocar para fora. Obviamente eu não vou matar aquele que me fez mal, mas eu posso rasgar alguma coisa, algum objeto, eu posso quebrar, mas eu não posso me quebrar. Ou seja, é esse redirecionamento dessa energia que vem com uma certa agressividade que vai nos destruindo. E quando eu falo vai nos destruindo, é porque eu acredito que grande parte dos processos autodestrutivos, principalmente o suicídio, ele vem como uma dificuldade dessa pessoa se indignar com aquilo que foi feito com ela. E ela fica meio que remoendo. Alguém já teve, assim, uma bola aqui ó, na garganta, que você fala assim, nossa, tem que engolir, goela abaixo? Se você já teve, você sabe o que eu estou falando. Como proceder se você tenta abrir o diálogo e a pessoa se recusa a falar? Felipe, eu falo assim, você está se recusando, mas eu estou te vendo. E eu quero que você saiba que eu estou aqui. Eu gosto muito daquele desenho que fala, tô de olho em você, né? Então, assim, eu falo e gosto de brincar. Você não está aceitando a minha ajuda, mas eu gostaria muito que você me ajudasse a te ajudar. E, Felipe, muitas vezes a pessoa recusa, porque ela se torna fera ferida. Muitas vezes, provavelmente, ela sentiu que ela pediu e ela não teve ajuda. E às vezes, isso acontece com o ser humano, todas as vezes que ele é nocauteado e ele fica em carne viva, ele fica desconfiado se ele pode pedir ajuda e vai ser ajudado. Então, quando você oferta aquela ajuda e essa pessoa se recusa, você fala, você está recusando a minha ajuda, mas eu gostaria que você soubesse que você é muito importante. E que mesmo que você se mate, eu gostaria que você soubesse que eu não quero criar culpa em você, mas que você pode me procurar. E aí, quando que você pode me procurar? Nesses momentos em que você lembrar que você é importante para mim. E eu quero deixar muito claro que realmente, né, você tem uma importância e você conta alguma situação para essa pessoa que ela tenha feito bem para você. Porque você me ajudou naquela época, você lembra que você esteve comigo naquela situação e você conta e vai denunciando que essa pessoa também fez de bom para você. Uma das coisas que eu tenho mais feito hoje em dia é trazer a memória das pessoas quando as pessoas me ajudaram em momentos que elas estão vulneráveis. E eu falo, se você me ajudou em um momento que eu estive vulnerável, agora talvez seja, né, um jeito de eu poder te agradecer. E eu quero trilhar com você nesse momento. A gente nunca esquece quando alguém está no nosso lado, principalmente quando a gente está em carne viva. Não esquece. E aí eu acho que assim, essa é uma abordagem. Por exemplo, quando alguém me pergunta como é que você cria um diálogo com um adolescente que é extremamente monossilábico? Eu conto as minhas histórias, eu trago para o adolescente algumas coisas, quem sabe ele vai se sentindo à vontade de conhecendo o meu mundo. Eu não fico fazendo, né? Eu não fico falando muito, porque eles também não curtem muito a gente ficar falando muito da nossa história. Mas assim, eu conto algumas situações que eu me senti triste, por exemplo, que eu me senti com raiva, e eles vão trazendo. Então, assim, esse diálogo e essa possibilidade de acolhimento, eu acho que é imprescindível. Fenomenal, que é isso. As pessoas não precisam muito de conselhos, não é conselho que você pode dar, mas sabe, assim, tá juntinho, né? Eu tenho um post que eu vi que é dos Minions, eu gosto do Minion, né? Quem tá vendo aqui desse lado aqui tem o Minion atrás, assim, de mim, eu gosto muito deles, e eu vi um dia uma postagem numa rede social que eu achei o máximo. Um Minion com o outro, um do lado do outro, falando assim, eu te amo. Aí o outro pergunta, como é que você sabe que você me ama? Porque quando eu penso em você, eu fico com falta de ar. Aí o outro fala, isso é asma. Aí o Minion falando, então eu te asmo. Isso quer dizer, muitas vezes,
a gente tem que procurar falar a linguagem da pessoa. E falar a linguagem não é só entre palavras. É você falar, cara, olha, eu estou muito sentido com você, porque você está sentido. Então, assim, eu quero saber como é que eu posso estar do teu lado. Ah, eu não sei como é que você pode estar do meu lado. E falar, então eu vou ficar, eu te asmo, você entende? Então, essa possibilidade de você se aproximar ajuda muito, sabe? Quando você dá um olhar, você faz algum gesto, algum mimo, né? Não chega com uma abordagem crítica, chega com o teu melhor. Mas às vezes o teu melhor não vai ser o melhor para o outro. Às vezes o outro vai recusar-se, né? E a gente vai batendo. Não só tem uma forma da gente acessar um ser humano, sabe? Muitas vezes tem gente muito machucada que não acessa e não deixa a gente entrar na porta de entrada. A gente tem que ir pela chaminé, a gente vai pela frestinha que tem. Então, assim, vai fazendo abordagens carinhosas, ofereça amor. E mesmo que se essa pessoa te oferecer agressividade, você pode falar, não é dar outro lado para você receber outro tapa, não é isso. Você não é saco de pancada, Felipe, mas assim, fala para ele, olha, eu quero que você saiba o quanto que foi importante, você é importante para mim, porque você me ajudou naquele momento. E eu gostaria que você se permitisse a eu também te ajudar. Tem aquela frase do filme As Vantagens de Ser Invisível, a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. E muitas vezes a gente está tão machucado e tão calejado que a gente começa a desacreditar que a gente merece amor. Então, aquele que está recusando, se abra a procurar ajuda. Porque se você não se ajudar, fica muito difícil também você resgatar a tua humanidade, a tua capacidade de lidar com os teus próprios escombros. Muitas vezes a gente tem escombros, a gente tem feridas enormes, e a gente precisa ser generoso com a gente, entender que muitas vezes a gente se torna, né, muito vulnerável, e são nesses momentos que a gente tem que se dar uma chance, né, e procurar ajuda-se. Tá? A Érica pergunta aqui, poderia falar um pouco mais sobre o processo de luto, como se desfazer da culpa? Érica, se desfazer é uma situação muito difícil. Muitas vezes, se você sente culpa, é porque você tem uma idealização, pelo menos uma ideia de que você, quando eu falo idealização, não estou falando de um jeito ofensivo, mas eu estou trazendo assim, que você poderia ter agido de um jeito diferente que você agiu. E no processo de luto, principalmente do suicídio, acontece muito essa culpa, porque fica aquela palavra, eu deveria, eu faria, eu falaria, né? Então fica essa dívida. Aliás, culpa significa dívida, né? Ela vem de um termo que a origem é dívida. A pessoa se sente endividada, né, por ter agido de uma forma cujo desfecho não foi aquilo que esperava. Então, normalmente, eu falo assim, você talvez não se desfaça da sua culpa, mas você precisa acolher, inclusive, essa ruminação que acontece na culpa, do que você acha que você poderia ter feito diferente. E você vai, e esse é o caminho da lida com a culpa, porque a gente tem que aprender, e aí eu acho que assim, se desfazer não, mas a gente pode aprender a transformar a culpa em ressentimento, em sentimento que vai aparecer de uma forma diferente, até porque uma forma da gente lidar com a nossa culpa é entender que a gente fez aquilo que foi possível ter feito na situação que aconteceu. Normalmente a gente se culpa quando o resultado dá completamente diferente e traz muita dor para a gente. O desfecho não é legal do jeito que a gente esperava, porque quando a situação acontece daquele jeito satisfatório, você fala, você não vai se sentir culpado. Pelo contrário, você só se sente, né, culpado quando existiu um deveria ter feito diferente, porque o resultado não foi daquele jeito que eu esperava. Enfim, o antídoto da culpa é você se apoderar que aquele momento você pôde agir daquele momento e você tem que aprender a se perdoar. Porque, obviamente, se você soubesse que aconteceria uma morte, seja lá morte real ou morte simbólica,
você teria feito completamente tudo diferente, não teria, Érica? Isso quer dizer que, então, a forma como a gente lida com a culpa é trabalhar com essa ruminação, porque é aí que está a tua potência. Através da culpa, muitas vezes a gente mantém a pessoa viva dentro da gente, porque a gente ainda se acha potente o suficiente de ter mudado alguma situação, embora muitas vezes essa pessoa está morta, mas a gente fica nessa ruminação. Se eu tivesse feito, se eu pudesse, né, eu poderia, eu falaria, se, né? Então a gente fica exercitando a nossa potência. É um jogo que a gente faz com a gente, principalmente aqui na nossa mente. E aí, então, quando você assume, se eu soubesse que a situação aconteceria e o desfecho dessa situação seria deste jeito, obviamente eu teria feito tudo diferente. Mas foi o possível que eu pude, né? Foi aquilo que eu pude fazer naquele momento. É aquilo que eu pude, né, oferecer naquele momento. E eu acho que a gente às vezes sofre muito porque a gente acha que a gente deveria sentir coisas diferentes, né? E por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar muito com essa conscientização e legitimação de que os nossos sentimentos, eles não são em vão. Então, quando a gente aprende a ser um psicoeducador, um educador que trabalha com as próprias emoções, né? Reverenciando, mesmo não sendo agradável. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente acolhe a nossa sombra, quando a gente se permite ficar um pouco na escuridão, sabendo que não está gostoso, mas que vai passar, né? Que é efêmero, que vai ser passageiro, que não vai ser para sempre. A gente acalma, consegue serenar esse sentimento e fala, bom, quem sabe na minha escuridão eu vou poder encontrar a luz. Aliás, só consegue ver a luz aquele que já viu muita escuridão. Então, essa alternância é importante da gente viver, né? Não existe um jeito maniqueísta de se viver. Existem situações que a gente pode aprender a apaziguar esses sentimentos que a gente não dá hospitalidade. Então, Érica, eu posso te falar assim, como é que a gente vai trabalhar com a tua culpa ou a culpa de alguém? Reverenciando que todo ato foi uma melhor forma, a melhor ação que você pôde fazer naquele momento. E aí se perdoar. Porque mesmo que o desfecho tenha sido uma morte, que obviamente a gente não gosta de lidar com a impotência da morte, né? É entender que a gente tem os nossos limites. E que muitas vezes a gente não pode ser super-herói, né? Ser salva-vidas e onipotente. A vida, ela inclui essas sensações de limitações. E quando a gente realmente reconhece que somos seres limitados, somos pessoas que a gente não consegue dar conta de tudo, inclusive de mudar o desfecho, que é um desfecho ruim, né? A gente fala, bom, essa foi a única maneira que eu pude agir naquele momento em relação a essa pessoa. Acho que a gente pode soltar mais. Ah lá, o Maír. Oi, Karina. Olha, o pessoal, os comentários aqui estão muito positivos, e o pessoal gostando demais da sua apresentação. Ai, que bom. Você falou muito da questão do suicídio. Eu acho que seria interessante se você puder dar algumas palavras de conclusão para a gente sobre a questão da autossabotagem, né? Que também são as pessoas que não têm aquela coragem, né, de acabar com a própria vida, mas estão a todo momento se auto-sabotando, não indo de encontro, né, ao seu real ser, né? Uma coisa que causa muito sofrimento. Eu acho bacana, porque assim, a gente se auto-sabota, né? Eu sempre coloco a gente, porque assim, não são vocês ou eles, né? Somos nós. Isso é do ser humano. Mas a gente, e realmente assim, é um processo de ressignificação. Quando eu adoeci, né, e eu escrevi o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu trouxe uma frase para mim, porque eu fui me dando conta do meu próprio processo de morrência, o Maír. E eu cheguei a me questionar como é que eu vou aceitar o luxo se eu sempre aceitei o lixo. Então, essas são as autossabotagens que nós nos fazemos, porque a gente se acostuma com aquilo que é ruim. E eu costumo brincar que a gente se acostuma com o cheiro,
né, fétido, né, do odor fétido do cocô, para não falar outro palavrão. Por quê? Porque isso é a manutenção do status quo, sabe? E a autossabotagem é você se acostumar com aquilo que é ruim, com aquilo que é tóxico. Então, a partir do momento em que você saca e começa a discriminar, isso não é legal, essa relação não me faz bem, esse tipo de situação eu não posso mais tolerar. E lembra que eu falei para vocês que muitos dos processos autodestrutivos, eles caminham pela falta de uma certa proteção que essa pessoa, né, não aprendeu a colocar uma certa cerca, né, e de falar, aqui não mais. Eu não me permito mais que você possa me machucar. Quando a pessoa perde essa capacidade de se indignar, e indignação requer uma certa agressividade e uma necessidade de você comunicar aquilo que é intolerável para você. Isso quer dizer que muitas vezes, quando a gente se sente sabotado, a gente tem uma tendência certa de vingança, correto? E aí, muitas vezes, a gente, em vez de colocar essa energia que é agressiva para fora, a gente vai fazendo essa autossabotagem. Quando você que se autossabota, assim como eu, começar a se questionar, primeiro, a serviço de que eu estou fazendo isso? Até quando que eu vou fazer isso? Porque isso me provoca sofrimento enorme. E se eu acho que eu vou viver para o resto da vida e utilizando esse tipo de procedimento contra mim, para que eu estou fazendo isso? Para que eu tenho que viver como um saco de pancada? Eu não quero. Então, eu utilizo a minha indignação para falar não mais. A partir do momento em que você aprende a falar não para algumas situações que você, e aí vai ter que encarar, né, que vai ter muito conflito, não é uma coisa fácil. Aliás, nenhuma mudança é fácil. Então, você vai precisar aprender a, primeiro, identificar aquilo que é tóxico para você. Segundo, se fortalecer por meio, talvez, de psicoterapia, mas por meio de você poder se indignar e de você falar, você não vai mais me machucar. E você falar não somente para o outro, porque muitas vezes o outro não te ouve, mas você fala para você, eu não me permito mais ocupar esse lugar em que eu me sinta um lixo, eu me sinta depósito. A partir desse momento, a gente começa a falar e trabalhar com aquilo que a gente chama de autoestima e amor próprio. Quando você se dá uma chance de se amar, as pessoas vão provavelmente te amar. Não é o contrário, não é buscando e sendo mendigo, sabe? Suplicando pelo amor do outro que você vai se sentir amado. A via do autoconhecimento, principalmente do amor próprio, é a primeira via que a gente precisa tomar. Então, a autossabotagem, ela vai nessa trilha de você, primeiro, se validar. Porque se você não fizer isso, meu amigo, por você, sinto muito, dificilmente o outro vai te dar valor. E aí, se o outro não te der valor, você fala, problema é do outro, não é mais meu. Você entende? Porque a gente fala, pô, eu vou ter que. É isso que temos para hoje. Se você está contente, não está, mas eu preciso ficar contente com quem eu sou, né? E aí, então, esse talvez seja o antídoto da insegurança, do medo e da ansiedade. Porque quando a gente acha que é o outro que vai manter a gente de uma forma mais serena, a gente está errado. A gente mesmo precisa ser agente de mudanças no sentido de falar, cara, eu preciso me dar isso, tudo isso que eu quero. E aí eu criei uma frase, só para vocês terem uma lembrança. A cada pancada se dá 2 agrados. Faça isso por você. Tem gente que adora essa frase, fala, posso dar 3, posso dar 4. E isso eu falei, né, quando vocês me viram a primeira vez. A gente tem que aprender a se fazer bem, gente. Porque, olha só, eu acho que a gente está numa fase realmente muito caótica, não é fácil e não foi fácil para ninguém. A partir do momento que você vai se fazendo agradinhos, você vai aprendendo a se presentear e a se oferecer mimos. É tudo isso que uma pessoa e uma alma em fragmentos precisa.
E se a gente sabe, se vocês concordam comigo, que todo mundo sofre, horas, então vai se amar. Hoje eu postei uma frase no meu, né, status, que é minha, eu falo assim, ame-se sem moderação e agrade-se sem moderação. Então, olha só, faz o bem para você, sabe? Porque a vida é muito efêmera, ela passa muito rápido, né? Eu não sei se eu te respondi ou se eu compliquei mais, Omair. Não, com certeza. Eu acho que para todo mundo é muito claro, né? Um despertar para a gente ler mais, entender mais, se informar. O pessoal tem um podcast, né? Se tem vida, tem jeito, que com certeza vai fazer muita coisa bacana também para se aprofundar. E, né, em nome da Comissão de Acolhimento e Apoio do IB, eu gostaria de agradecer imensamente a presença. Com certeza o pessoal adorou, outras pessoas vão assistir posteriormente no YouTube, né? A gente teve uma audiência boa. E amamos a presença e queremos, né, futuramente contar em outros eventos, tá bom? Mais Pode uma contar vez, comigo. muito obrigado. Eu que agradeço, Omair, foi uma honra estar com vocês. Eu fiz aqui agora um tsuruzinho, tá? Eu não posso levar como eu entrego normalmente, mas aqui está o meu presente e minha gratidão. Beijo para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina.